Bom, pessoal, nessa aula a gente vai ver como manipular, extrair algumas informações desses arrays que a gente criou, né, que aprendeu a criar na última aula. Então, vamos começar aqui importando o NumPy, import NumPy as np, tá? E vamos criar aqui um vetor. Vamos usar aqui o np arrange com valores entre 0 e 25. Então eu tenho esse meu vetor aqui com valores de 0 a 25, né? 25 exclusivo, né? Não incluso. Então de 0 a 24, na verdade. Tenho 25 elementos entre 0 e 24. Tá? Bom, se a gente colocar aqui vetor ponto, vocês vão ver que aqui no autocompletar a gente já tem diversos métodos do tipo array que a gente pode trabalhar. Tá? A gente vai ver aí alguns principais. Então, um dos principais aí que a gente vai usar mais nas nossas aulas é esse aqui chamado reshape. O que o reshape faz, pessoal? Ele pega um vetor, nesse caso aqui tem 25 elementos, tá? E ele muda o formato, né, desse array, desse vetor, dessa matriz. Tá? Então eu tenho aqui um array de 25 elementos. Se eu passar para ele aqui, por exemplo, uma tupla 5 por 5, ele transforma esse meu vetor numa matriz 5 por 5. Ó, então ele transformou e retornou aqui para mim essa minha matriz. Ó. Eu tenho aqui os dois colchetes indicando que isso é uma matriz, né? Tem duas dimensões, linhas e colunas. E ele me retornou isso aqui. Vamos armazenar isso aqui, uma matriz. E da mesma forma, pessoal, eu poderia pegar essa minha matriz e modificar o formato dela. Por exemplo, se eu quisesse transformar ela de volta num vetor de 25 elementos, ele faria, tá? Pessoal, eu não posso modificar aqui com o reshape o tamanho do meu array, tá? Então eu não posso vir aqui e falar para ele matriz reshape para 30, um vetor de 30 elementos, por exemplo. Ele vai dar problema, ele vai falar, olha, eu não posso pegar um vetor que tem um tamanho 25 e transformar num que tem 30, tá? Mesma coisa se eu pegasse o vetor lá que era 25 e tentasse transformar, por exemplo, numa matriz 5 por 10, que teria 50 elementos. Ele vai falar, olha, eu não consigo transformar um array de tamanho 25 nesse formato 5 por 10, porque os tamanhos são diferentes. Tá? Então, eu tenho que manter sempre o número total de elementos, certo? Bom, agora vamos criar aqui um novo vetor, vou chamar de vetor, com números aleatórios, números inteiros aleatórios. Então eu vou querer alguma coisa entre 0 e 99, tá? E eu vou querer 50 números. Então eu tenho aqui meu vetor de 50 números entre 0 e 99, certo? Bom, se eu quiser, por exemplo, o maior valor desse vetor, eu tenho aqui a função, né, o método max. O método max me retorna o maior valor desse vetor, no caso 99. Se eu quiser o menor valor desse vetor, eu tenho o método min. Tá? Tenho também, por exemplo, se eu quiser a posição desse maior valor, eu posso passar argmax. Tá? Ele vai me passar em que posição esse valor está. Então eu tenho aqui 0, 1, 2, 3. Tá? Então é o primeiro. Se eu tiver repetição aqui, ele vai me passar o índice aqui do primeiro elemento aí, né, do primeiro 99, nesse caso que ele achar. E da mesma forma eu tenho o argmin. Tá? Tenho diversos outros métodos aí para trabalhar em cima dos vetores. Pegar a média, tá? A gente não vai olhar um por um. Na documentação aí do NumPy, vocês encontram uma explicação sobre cada um deles. Bom, tem
duas propriedades aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Uma propriedade é shape, tá? Eu não passo aqui os parênteses, porque eu não estou invocando o método, eu só estou mostrando aqui o valor de uma determinada propriedade. Shape, pessoal, ele vai me mostrar o formato, no caso desse vetor. Então, ele está me dizendo aqui que é um vetor aqui com tamanho 50, tá? Se eu tivesse, por exemplo, uma matriz, eu tenho alguma matriz criada aqui, tem a minha matriz. Então, vamos ver qual que é o formato da matriz. Matriz.shape 5 por 5, tá? E se eu quiser saber qual tipo de dado que eu tenho nesse meu array, vetor.dtype, né, de data type, ó, ele está me dizendo que são inteiros de 64 bits. Na matriz, dtype, também inteiros de 64 bits, tá? Então eu tenho essas duas propriedades aqui que são bem importantes, a gente trabalha bastante com elas, e tenho diversos métodos aí do array que a gente pode extrair algumas informações desse nosso array. Beleza? Então, nessa aula é isso. Para a próxima aula a gente vai ver aí como selecionar elementos, né? Selecionar pedaços do nosso vetor.